Devido a muitas mudanças e acontecimentos na minha vida, hoje eu vou fazer uma atualização muito atrasada e no domingo, que não era o meu plano mesmo quando atrasasse, mas eu queria falar sobre isso. Eu estou sentindo muita coisa, estou tendo muitos problemas, muitas surpresas, mas eu suspeito que pela mudança um pouquinho de cenário, talvez dê para ver que eu não estou mais na casa da minha mãe. Isso é top 10 vitórias que poderiam ter me ocorrido nos últimos dias. Hoje eu completo, na verdade, uma semana que eu estou aqui e muita coisa aconteceu. E a minha vontade é falar de tudo no mundo. Dentre as muitas coisas da minha vida que eu queria atualizar, um ponto importante é o fato de que eu estou cheio de tarefas atrasadas na faculdade, sem fazer mais terapia. Então, assim, eu cheguei num nível de loucura que eu já estive antes. E é engraçado estar nesse lugar de novo e perceber minha cabeça nesse lugar de novo, primeiramente porque agora eu tenho consciência, eu sei o que está acontecendo, eu reconheço padrões, eu percebo coisas e é terrível perceber como você sofre por conta de alguns motivos. Mas eu queria muito falar sobre estar sozinho. Hoje é domingo, faz uma semana que eu estou aqui e eu venho enfrentando vários desafios sobre mudança, né? Uma coisa que sempre me pega quando eu me mudo para um lugar é bagunça. É a segunda vez que eu me mudo sozinho. Eu estou numa casa que vai morar mais alguém, mas por enquanto eu estou sozinho aqui. E estar sozinho me permite bagunçar e ninguém reclamar comigo. Até que eventualmente eu olho para as coisas e vejo que minha cabeça está ficando mal porque está tudo bagunçado. Hoje, tentando montar a minha cadeira que está bem na minha frente, desmontada, eu tive um momento de muita raiva e tudo mais porque eu não conseguia montar uma cadeira. Eu estava pensando sobre tudo que está dando errado na minha vida. Quando eu me propus hoje a corrigir as coisas que estavam bagunçadas, é porque eu sabia que a bagunça me deixa mais depressivo. Só que deixar bagunçado me deixa tão mal quanto o momento de arrumar. Sabe? Tipo assim, eu sei que eu vou ficar bravo com alguma coisa. E existe uma coisa específica que eu acho que toca muito no meu ego. E essa semana eu enfrentei tanto isso, que é uma sensação de incapacidade. Uma coisa de olhar para uma situação, ver meu comportamento, ver as coisas que eu fiz e olhar assim, caramba, eu sou inútil. E essa semana eu tive vários eventos assim, sabe? Então eu me mudei, a casa estava sem energia elétrica, enquanto minha bateria estava acabando, eu estava gastando com coisas que eu não precisava gastar a bateria. E eu ia ficar sem energia elétrica se eu não ligasse para a empresa de energia e ligasse ela. E no fim das contas eu acabei dependendo de outra pessoa fazer o processo para mim porque eu não consegui, a bateria acabou. E eu fico pensando muito sobre isso, às vezes eu dou munição para mim mesmo, sabe? Eu poderia ter feito isso, mas eu deixei de fazer para fazer outras coisas que não eram tão urgentes. No momento em que sua bateria está acabando, a coisa mais urgente é ter energia elétrica, de longe. E isso me deixa muito bravo, porque, sabe, você vai ter que lidar com problemas que você mesmo plantou para você. Já basta o mundo colocar obstáculos no seu caminho. E aí, depois disso, eu tive que lidar com vários momentos, desde coisas maiores, do tipo 0 de avanço no meu TCC, mesmo fazendo 2 semanas que eu não encontro com o meu supervisor, porque ele me deu muito substrato para eu ter algo para entregar e eu não tinha. O que me preocupa às vezes.
quanto a essa questão da energia elétrica, mas, cara, coisas pequenas. Na quinta-feira, quando eu estava saindo de casa para ir para a faculdade, eu estava atrasado. E, novamente, eu estou morando longe da faculdade, o que foi o meu maior terror durante 3 anos de curso, voltou a ser uma verdade. E eu me atrasei, muito. Só que eu digo que eu saí atrasado porque eu sabia que se eu pegasse o ônibus naquele horário que eu ia pegar, qualquer empecilho me atrasaria bastante, porque eu ia chegar no horário certinho. E aquela coisa, eu sempre conto com empecilhos porque eu entendo de distância. Quanto mais longe, mais chances de dar ruim. E foi o que aconteceu. Tinha um senhorzinho viajando sozinho no ônibus, e do nada ele começou a passar mal, o ônibus parou para ele poder pegar, e aí eu tive vários problemas ali. Cheguei na faculdade, eu tinha supervisão de um estágio, e na supervisão eu me sinto um inútil, porque parece que eu sou a pessoa mais burra do mundo quando eu entro lá para falar com a minha professora. E caramba, na sexta-feira a história toda se repetiu. Atrasei 40 minutos para a aula. Terrível, terrível. Eu já criei meu plano de ação para que não se repita daqui para frente, mas a sequência de coisas acontecendo nessa semana foi terrível, sabe? E aí tinham coisas que eu tinha que resolver aqui na casa que eu não resolvi direito, muitas coisas que eu quero fazer que eu não fiz ainda. E tudo isso estava culminando muito na minha cabeça, sabe? E tem um ponto alto que aí eu me sinto completamente sozinho, sabe? Hoje eu precisei de ajuda mesmo para poder falar sobre o que eu estava mal. E tipo assim, eu tenho muitas pessoas disponíveis para mim, sabe? Que cuidam de mim e se preocupam comigo. Mas às vezes você liga para as pessoas, elas não estão disponíveis. E normal alguém não estar disponível domingo, meio-dia. Então assim... E tudo isso para dizer que de alguma forma eu estou feliz estando triste. Sabe? Tipo, eu percebo um movimento. De forma mais racional, eu estou feliz. Eu percebo as minhas atitudes, eu vejo as coisas que estão mudando, eu vejo as coisas que estão acontecendo na minha vida e eu fico feliz por isso. Mas às vezes eu fico muito preocupado com a minha forma de enfrentar a vida, a forma como as coisas vêm me acometendo, sabe? Especialmente porque eu me sinto mais sensível para coisas ruins e para elas me abalarem, porque eu não era assim. Eu era uma pessoa muito difícil de abalar. Alguém me convenceu essa semana que é só porque o desafio aumenta e você tem que transformar alguma coisa em você para que você consiga lidar com aquilo. Mas isso vem sendo muito difícil. E o motivo de eu postar a atualização da minha vida, que era para ser na quarta-feira, no domingo, é porque eu não postei nada esses dias. E eu estava até triste, que eu estava, dentre as muitas coisas que eu fiquei triste hoje, pensando, nossa, eu deixei de fazer, eu deixei de postar meus vídeos, que eu falei que seria um momento de desabafo, um momento de poder falar. Então eu decidi fazer isso hoje. Eu ainda tenho muita coisa para arrumar. Eu tinha feito um acordo comigo de que hoje, no final do dia, tudo estaria no devido lugar. E eu vou trabalhar para isso, mas eu vou aceitar que desde que eu chegue no final do dia e tenha dado o meu melhor para colocar tudo no devido lugar, já vai ser suficiente. Acho que nem tudo vai estar no devido lugar, mas eu vou encaminhar tudo que eu puder. A meta tem que ser estabelecida. E estou começando um estudo novo de algo que eu preciso dominar, que é aprender a deixar as recompensas para depois, né? Se aprende muito na psicologia comportamental sobre a questão da recompensa. Quão difícil é postergar uma recompensa, ainda que ela seja melhor do que a que está aqui agora. Dentre as muitas coisas que eu preciso fazer e me cobrar menos também, talvez, porque, não sei, acho que eu estou me colocando muito sofrimento e às vezes alguns que eu não deveria estar fazendo. Mas eu estou. E é isso.
Vou praticar com paciência agora minha arrumação de casa para o meu final de domingo e organizar a semana, porque eu tenho que trabalhar muito para poder fazer todas as coisas caminharem. Mas eu precisava desse desabafo, que na verdade não é um desabafo, é uma atualização da minha vida, mas principalmente isso aqui como um registro, porque um dos propósitos do Instagram é poder olhar daqui a bastante tempo o que eu estava vivendo e poder rir um pouco das coisas que estavam acontecendo. E essas aqui são as coisas que eu sei que eu rio no final, sabe? Eu tenho muitas coisas, especialmente desde que eu comecei a mudar, muitos momentos em que eu olhei para trás assim e eu fiquei, gente, eu estava com desespero com aquilo que não precisava. E eu suspeito que o João do futuro vai estar rindo do João de agora. Mas o João de agora ele não está rindo. E esse é o problema. Eu preciso fazer ele rir um pouquinho. Ou não. Talvez eu tenha que postergar essa recompensa também. Mas sobre isso eu atualizo vocês na semana que vem.